Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os critérios que eu utilizo para poder trazer aquelas dicas de empresas boas e baratas que eu sempre coloco lá nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês o arroba aqui para quem não me segue ainda. Toda semana eu deixo lá uma dica de uma empresa boa e barata para você estudar, para você ver se cabe na sua carteira, né? Então hoje eu vou trazer para vocês de onde que eu tiro essas empresas, quais são os critérios que eu utilizo. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal. Se gostar do vídeo, não deixa de dar aquele joinha, porque ajuda muito ao YouTube perceber que o conteúdo tem alguma relevância para as pessoas, vai mostrar para mais gente. Antes da gente falar sobre os critérios que eu utilizo, eu vou mostrar para vocês já, mas vale a pena eu dar dois recadinhos aqui para você. Primeiro que, sempre que vocês virem um vídeo meu falando sobre dica de empresa, nunca interprete ele como uma dica de recomendação de compra, ok? É sempre uma dica para você se atentar para aquela empresa e fazer uma análise mais completa para ver se ela cabe na sua carteira. Esse serviço de recomendação de compra tem que ser feito por profissionais habilitados, coisa que eu não sou e eu nem tenho muito interesse em ser, porque existem algumas regras ali que talvez eu considero que até me atrapalhariam nos meus investimentos. Então o primeiro ponto é esse, que não é uma recomendação. E o segundo ponto, que sempre que você ouvir falar também de empresa barata, entenda que barato é muito relativo, principalmente em bolsa de valores. Às vezes o que está barato, baseado em alguns critérios, algumas análises, pode estar caro, baseado em outro, né? Até porque quando a gente vê um negócio saindo, é porque alguém comprou e alguém vendeu. Aquela pessoa que comprou provavelmente acha que está barato, e a pessoa que vendeu provavelmente acha que está caro, né? Então não é uma verdade absoluta aquilo ali. Ah, se o Matheus falou que está barato, quer dizer então que está barato de fato. Não que seja uma mentira também, mas de acordo com os meus critérios está barato. Talvez de acordo com outros critérios vai estar caro, ok? Bom, então vamos lá falar agora sobre os critérios que eu gosto de utilizar para descobrir empresas boas e baratas, né? Eu descobri esse critério, eu desenvolvi uma metodologia, uma forma de analisar essas empresas, depois que eu li esse livro do Joel Greenblatt, A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, em que ele mostra a ideia de ranqueamento baseado em indicadores fundamentalistas. Eu sempre gostei de uma ideia mais objetiva, sempre tive dificuldade de fazer análises subjetivas de empresas. Fiz um MBA lá em 2017, lá eu tentei, estudei bastante aquela coisa de analisar um relatório por completo e percebi que era muito subjetivo, não me dei muito para aquela área, gostei muito dessa parte mais objetiva e foi nesse livro que eu descobri, ele fez um estudo lá e mostra para a gente que utilizando dois indicadores, né, se a gente ranqueasse as empresas, teria um resultado muito melhor do que a média de mercado. Então conheci essa forma lá no livro do Joel Greenblatt e trouxe para cá, para a nossa Bolsa Brasileira, fiz um estudo também, consegui baixar um banco de dados aí bem completo com os balanços das empresas, cotações das ações aí nesses últimos 10, 12 anos. E nesse estudo eu percebi que aqui no Brasil também essa ideia de ranqueamento pode funcionar se a gente fizer da forma correta. E desde então eu venho utilizando essa forma de ranqueamento para escolher empresas para a minha carteira. É claro que o ranqueamento sozinho, ele não é suficiente para definir uma carteira. O ranqueamento ele vai mostrar ali se as empresas estão boas, baratas, mas a gente precisa também ver se essas empresas, quais são os setores das empresas, se elas são empresas perenes, se são empresas que estão crescendo, estão evoluindo aqueles indicadores, né? Às vezes tem uma empresa lá com um indicador muito bom, mas baseado em algum resultado não recorrente. Existem mais coisas que a gente precisa fazer, né? A metodologia completa de como que eu faço para escolher as ações e gerenciar minha carteira, eu até ensino num curso que eu vou deixar aqui embaixo o link. Mas no dia de hoje eu vou me conter então só nessa parte do ranqueamento. E no que consiste então essa ideia de ranqueamento? Se a gente vier aqui no site do Status Invest, pessoal, a gente vai conseguir baixar uma planilha que eu vou ensinar para vocês já como baixar, e nessa planilha vai ter vários indicadores fundamentalistas e a partir dali a gente vai conseguir fazer esse ranking aí para descobrir as empresas. Vamos lá. Aqui no site a gente vem aqui nessa lupa, vem busca avançada por ações, a gente vai vir aqui buscar, não vamos fazer filtro nenhum por enquanto, e vamos fazer um download. Eu gosto desse site porque ele já fornece dessa forma prática, né? Só fazer um download da planilha. Mas existem outros sites também que fornecem esses mesmos dados ou dados parecidos, pelo menos. Aqui, pessoal, já abri a planilha. Então, eu vou fazer rapidinho aqui um exemplo de um ranqueamento para que você possa hoje mesmo, aí, se você tiver curiosidade, você vai poder fazer um ranqueamento aí. Fazer uma brincadeira aí, utilizando alguns indicadores, depois você vai poder variar esses indicadores, vai ser bem legal. Só lembra que isso aqui é apenas um filtro de empresas, não é para você considerar, fechar os olhos aqui para as empresas que aparecerem e já comprar de cara, não é por aí, tá? Só um filtro prévio que vai te ajudar na hora de você escolher as suas ações. Bom, aqui eu vou escolher então, vou filtrar apenas empresas com PL acima de 0, porque eu quero empresas que tiveram lucro nos últimos 12 meses. Vou filtrar também empresas que
tenham patrimônio positivo, que eu quero, não quero empresas que tenham patrimônio negativo, então patrimônio maior do que zero, né? O preço sobre o valor patrimonial maior do que zero. Eu quero um preço sobre EBIT também, né? Maior do que zero, ou seja, quero empresas que tiveram resultado operacional positivo, né? Muita empresa tem lucro, mas não operacional, ele vem do resultado financeiro, por exemplo, né? Então eu quero filtrar também empresas, quero trabalhar apenas com resultado operacional positivo e quero liquidez média diária acima aqui de, vamos colocar 100 mil reais, a gente pega empresas um pouco maiores. Vai ter empresas médias aqui maiores. Tirou as pequenininhas. Pronto, a gente vem aqui, pega, coloca aqui numa aba do lado, olha, apenas essas empresas filtradas, né? A gente agora, antes tinha mais de 600 ações, agora a gente tem 231 ações, sendo que algumas se repetem aqui, né? A gente não vai tratar essas empresas que se repetem aqui nesse caso, lá na metodologia que eu utilizo, né? Lá no curso, no programa que eu vou mostrar já para vocês, que eu faço esse ranqueamento aqui bem mais rápido, né? Ele considera isso, ele trata isso. E também sugiro que você trate, né? Isso, exclua essas empresas que estão se repetindo. Mas só para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou excluir. Bom, aqui eu vou escolher então 3 indicadores para a gente trabalhar e fazer o ranqueamento só com eles, tá? Eu vou considerar o PL, então eu vou até ocultar essas outras colunas aqui. Vou considerar também o preço sobre valor patrimonial, eu sei que muita gente gosta desse indicador. E vou considerar aqui também o ROI, então, apagar tudo aqui até o ROI. E eu acho que já está bom para a gente poder fazer essa brincadeira aqui sem demorar muito. Vamos lá, vou considerar então essas 3 empresas e vou gerar um ranking composto dessas 3 empresas. Se a gente quisesse fazer um ranking simples, pessoal, bastava vir aqui, ó, o que é o simples, né? Um indicador só, bastava vir e ordenar de acordo com aquele indicador, né? PL, por exemplo, a gente quer quanto menor, melhor. Então a gente ordena do menor para o maior. Então pronto, essas empresas aqui, olha, nessa ordem seriam as melhores colocadas nesse filtro prévio, né? Claro, eu considero prévio, porque a gente precisa confirmar se essas empresas não têm aí resultados não recorrentes, né? Se tem mais coisas por aí. Por isso eu considero prévio. Mas aqui seria o ranking simples dessas empresas, né? Eu já vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, eu vou gerar um ranking composto aqui do lado. E ROI também. Vou inserir mais um aqui para eu colocar a posição das empresas, daqui a pouco eu jogo elas. Pronto, aqui a gente pega pelo PL, então seria este o ranking que a gente teria pelo PL. Se a gente quiser, agora eu vou jogar lá para baixo isso, pronto. Se a gente quiser então um ranking pelo preço sobre valor patrimonial, a gente teria que fazer como a gente quer, do menor para o maior, faria a mesma ideia, colocaria aqui, olha, por exemplo, a Americanas está sendo a melhor relação de preço com valor patrimonial, mas a gente sabe que ela está vindo de um problema aí, então outros indicadores da Americana não estão bons, né? Se a gente fosse usar um ranking apenas do preço sobre valor patrimonial, ela estaria boa, né? Então por isso é importante um ranking composto. E agora vamos fazer pelo ROI também, a gente vai ordenar o ROI. No ROI a gente quer o maior para o menor, que é a rentabilidade sobre o patrimônio, né? Lucro sobre o patrimônio. Então quanto maior, melhor. Pronto, então tá aqui, ó. Esse é o ranking, né? Um ranking simples, né? Utilizando um indicador, seria o PL, esse seria o ranking do PVP, do ROI. Para a gente gerar o ranking então composto, a gente vai precisar aqui, pessoal, gerar notas para as empresas, né? Como assim gerar notas para as empresas? Lá no livro do Joel Greenblatt, ele sugere que a gente, por exemplo, aqui, no caso do PL, né, a RNew ela teria a nota 1. Né? Lembrando que a gente precisaria tratar isso aqui, ó, só uma RNew basta. Né? A Marfrig teria nota número 3, né? Ou 2 se a gente excluir uma dessas RNew, claro. Mas a posição dela no ranking simples é a pontuação dela no ranking composto. Então vamos jogar lá para o lado, olha, as empresas aqui em ordem alfabética, para vocês verem como vai dar uma clareada para vocês. Aqui a gente usa a fórmula CORRESP para achar a posição dessa empresa, né? Por isso que a gente colocou em ordem alfabética aqui. Eu vou travar a coluna, isso, na matriz procurada, nesse caso aqui eu quero no PL, e agora eu vou travar a linha, cadê? Travou tudo, travou a linha. E eu quero a correspondência exata. Pronto. Agora a gente arrasta para o lado aqui, olha. Já vai copiar a fórmula. Se a gente olhar bem, essa ABCB4, ela está na posição 38 no ranking do PL, está na posição 41 no ranking no ranking do PVP e está na posição 110 no ranking do ROI.
é dela aqui, pronto, ABCB4. Então é isso que a gente fez, quer dizer, a pontuação dessa empresa em cada um dos rankings é a posição dela. E a posição, a nota dela geral, considerando os 3 rankings, né? Ou seja, a posição dela, a nota dela no ranking composto seria 189. Né? A gente soma essas posições aqui, a pontuação anterior. Então agora a gente joga lá para baixo, que já vai gerar de todas as empresas. E para a gente saber então qual é a melhor empresa, a melhor e mais barata, né? Utilizando esses critérios aqui apenas, lembrando que é um filtro prévio, né? Nesse caso, a gente vai gerar então personalizar a classificação. Meus dados contêm cabeçalho, sim, né? Eu selecionei aqui o cabeçalho aqui em cima. Se eu tirar isso aqui, ele vai acabar ordenando o cabeçalho também, que não é o caso. Então, meus dados contêm cabeçalho. Classificar por nota, e a gente quer do menor para um maior. Ou seja, a RNew, considerando esse critério aqui, ela seria a empresa melhor e mais barata, né? É claro que a gente precisaria fazer um segundo passo, tá? Eu já vou até fazer uma aqui para vocês verem, de curiosidade, para vocês verem algumas armadilhas que existem aqui, e eu já considero essas armadilhas na hora de eu fazer aquele vídeo, né, da dica de empresa para você. Essa RNew não é uma empresa tão boa, ela não está com resultados tão bons aqui recorrentes, porém ela teve resultado aqui em um trimestre do ano passado que maquiou toda a análise dela para aquele ranking, né? Então é por isso aquele ranking, pessoal, é um ranking prévio, não é um ranking total, completo para a sua carteira, ok? Antes de escolher a empresa, é importante você fazer esse passo aqui também, né? Então, quando eu faço para você lá dica de empresa, pode ter certeza que eu já filtrei essas empresas aqui, já estão empresas que têm só resultados mais bonitos, né? Por exemplo, vou até mostrar um aqui para vocês, essa base aqui é uma delas, uma das que estão bem baratas, boas e baratas, e quando a gente olha aqui a evolução do ativo dela, quando a gente olha aqui a evolução do patrimônio da empresa e dos resultados, pode ver que ela está aquela escadinha, né? Bem bonita. Então, antes de eu colocar para vocês lá no vídeo, eu faço isso aqui também, tá? Voltando então aqui para a ideia do ranqueamento, esta aqui seria a ideia de ranqueamento que o Joe Greenblatt traz para nós. Ele usa lá 2 indicadores, não são esses aqui. Vou deixar um mistério aí para vocês, a curiosidade para vocês aí comprarem o livro e ler. Porém, quando a gente gera isso aqui, né, esse ranqueamento, a gente pensa, poxa, mas será que isso é suficiente para a gente ganhar dinheiro com ações? Será que é suficiente para a gente fazer uma boa análise de uma empresa, né? É claro que eu também fiquei com essa dúvida e eu fiz um programa de backtest para poder tentar sanar pelo menos a parte de, poxa, será que eu consigo obter lucro com essas empresas? Porque eu sei que não é a melhor análise possível de se fazer de uma empresa. Não é a melhor forma de falar assim, essa empresa é top. Com certeza eu teria que me aprofundar mais nos relatórios. Mas como eu queria uma forma objetiva, eu abro mão aqui de analisar a qualidade da empresa, de fato, de pegar aquelas empresas mais tops. Eu abro mão disso em troca de um resultado positivo. Será que eu vou conseguir esse resultado positivo? Para isso eu fiz um programa de backtest e eu consegui, vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o programa. E eu consegui com esse programa mostrar que sim, faz sentido a gente utilizar esse tipo de filtro. Aqui, para vocês entenderem rapidinho, nesse lado eu tenho os indicadores que eu vou utilizar para eu fazer a minha simulação. Nesse caso eu estou usando aqueles que eu mostrei para vocês, né? O PL, o preço do valor patrimonial, o ROI, né? Poderia usar vários outros aqui, e o que eu uso na prática não é esse. Lá no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, então se quiserem saber qual que é o filtro que eu uso, fique comigo até o final. Aqui do lado, eu escolho o tamanho da carteira que eu quero simular. Eu vou simular uma carteira com 15 empresas, tá? Eu gosto desse número, mas pode ser 10, poderia ser 20. Aqui eu simulei várias carteiras. E aqui eu simulo as trocas das ações dessa carteira. Quer dizer que de 3 em 3 meses aqui, basicamente quando sai resultado, né? Seria mais ou menos um ciclo aí de resultados das empresas. Eu vou trocar essa carteira. Para a simulação, eu fixei aqui uma data, né? Eu vou simular aqui a partir de março 2012 até agora, né, o mais recente que eu tenho. Essa planilha esse programa está atualizado até junho, tá, desse ano. Eu não atualizei nesse último mês, mas já vai servir para a gente fazer os testes. E é um capital inicial de R$100 mil nessa carteira. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui, vou rodar. Vou gerar aqui para você uma outra aba aqui, olha, nessa aba a gente vai poder aqui, vamos colocar e ver o gráfico de evolução dessa carteira, né? Vamos ver se essa carteira, baseada apenas nesses indicadores, né, nesse ranqueamento de indicadores, ela teria tido lucro ou não. Eu vou comparar aqui com o IBOV desse período, ok?
Bom, aqui está um pouco, não está muito amigável essa planilha aqui. Então vou excluir algumas coisas aqui. Pronto, aqui já deu uma maquiada melhor para vocês, para mostrar. Eu acho que vai ficar melhor de vocês entenderem. Aqui nessa simulação, não preciso de 2 também, aqui basta isso, ótimo. Então nessa simulação, ó, começamos com um capital aí de 100 mil reais e essa foi a evolução desse capital. Teve aquele período ruim lá no início, talvez 2012 isso aqui, vamos colocar aqui essas datas. Depois pegou um período aí melhor de alta, né? E vem de lá, vem crescendo bem, né? Assim como outras carteiras por aí. Eu vou mostrar para vocês agora o Ibov nesse mesmo período, vamos ver como é que ele foi. Tá até aqui, eu já separei, legal. Se a gente pegar lá, aqui ó, fevereiro de 2012, estava em torno de 64 mil, vamos lançar esse valor aqui, olha, 64 mil. E junho agora de 2023, olha aqui, 2 de junho, ótimo, 112.558, 112.560, não precisa ser muito exato não. Bom, nesse mesmo período o Ibov subiu aí aproximadamente 76% e essa carteira simulada aqui, né, trocando ali de 3 em 3 meses, baseada nesse ranqueamento, que a gente acabou de brincar aqui, né, PL, PVP e ROI, se não me engano, isso mesmo, a gente teria tido aí um rendimento de 350%. Pessoal, primeira coisa, não fiquem muito fixos nesse valor, porque a gente não teria conseguido comprar exatamente nos preços que o programa comprou, tá ok? Que é só para a gente ver se existe sim uma tendência de comportamento das ações de determinada forma, tá? Só para validar ou não aquela ideia de ranqueamento, tá? E eu considero então aqui que para mim sim validou a ideia. Não necessariamente eu vou usar aqueles indicadores, não necessariamente eu vou usar 15 empresas, enfim, mas pelo menos para mim validou a ideia. Agora então vou mostrar para vocês como que eu faço isso no meu dia a dia, como que eu gero. Vou mostrar, a última que eu gerei foi a WLMM, e vou mostrar para vocês como que eu cheguei nessa empresa, utilizando agora uma forma mais fácil, mais rápida, mais prática de ranquear, que é um programa que eu desenvolvi para o meu uso e para o uso dos meus alunos. A gente está usando isso, o programa está bem legal. Bom, aqui no programa eu gero automaticamente a pontuação. Vale citar aqui uma coisa importante, olha, eu separo, pessoal, a pontuação de empresas em geral e separo o ranking também de empresas financeiras. Por que isso? Vamos ver rapidamente aqui. Se vocês repararem, olha, um banco, esse Basa, por exemplo, é um banco, ele não possui todos os indicadores. Né? Banco não tem dívida, é diferente a forma de analisar os indicadores, de gerar indicadores de bancos. Então, como os bancos não têm todos os indicadores, eu não posso comparar um banco com uma empresa geral, né? Por exemplo, aqui, olha, se a gente pegar a Petrobras, a empresa em geral está cheia de indicadores, né? Então não posso comparar essas duas empresas no mesmo ranking, né? Por isso que eu separo, tá? Então aqui eu vou gerar as empresas em geral, a pontuação dessas empresas, aquela mesma ideia lá, aqui eu gerei para todos os indicadores que eu utilizo na minha metodologia, que eu posso utilizar na minha metodologia, tá? Não significa que o meu filtro tem todos, vocês vão ver já já. Mas aqui são todos os indicadores que eu considero, eu gero a pontuação de cada empresa neles, e aqui eu colo, olha, nessa planilha aqui que me auxilia, e a mesma coisa eu faço com as empresas financeiras, gero aqui nessa aba do lado. Aqui eu gero alguns filtros, tá? Por exemplo, quero liquidez acima de 20 mil, quero valor de mercado acima de 50 milhões. Isso aqui não é uma regra, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eu utilizo, às vezes eu mudo isso aqui, claro que eu quero ser uma empresa maior, isso aqui é variável. E quando eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ele ordena para mim as empresas bancárias, né? Os financeiros, vamos chamar assim, mais baratas nesse momento, melhores e mais baratas. Vocês vão reparar uma coisa aqui, olha, está faltando eu colocar aqui em cima os critérios que eu utilizo, né? Que eu preciso colocar o critério e o peso que eu utilizo para cada critério. Então vamos supor aqui que eu vou considerar o PL, o preço sobre valor patrimonial e o ROI, né? Aquele mesmo filtro que eu fiz para vocês lá no exemplo. Então aqui agora ele vai ordenar de forma correta, né? Então o Basa, que eu mostrei o exemplo para vocês lá, é o melhor banco nesse momento, né? De seguida aqui de outros bancos, vou deixar essa lista aqui meio borrada aí, vamos deixar aí como uma curiosidade para vocês. E aos poucos eu vou trazendo aí dicas de empresas boas e baratas, né, baseadas nesses indicadores. Bom, no ranking em geral, acho que é mais importante até eu falar, porque aqui eu utilizo outros indicadores. Já já vou mostrar para vocês aqui quais são os indicadores que eu utilizo, eu vou preencher aqui e vocês vão saber quais são.
E também, só para mostrar aqui para vocês, eu também faço aquele mesmo tipo de filtro. Posso filtrar aqui algum ativo manualmente. Vamos supor que eu não quero determinado ativo aqui, olha, essa AFLT, por exemplo. Eu não gosto dessa empresa, né? É só um exemplo, tá, pessoal? Nem conheço ela. Posso vir aqui e filtrar. Posso filtrar algum segmento, né? Posso tirar, não quero um segmento de bicicletas, não quero... posso filtrar ali também. Enfim, são filtros que eu faço, né? Tá aqui nessa planilha, bem prática, né? Ajuda bastante aí no dia a dia. Antes de eu mostrar para vocês, então, quais são os indicadores que eu utilizo, vou pedir aquele joinha que ajuda muito a gente aqui. Eu sei que para você aí é muito fácil, muito simples, mas a gente acaba esquecendo, né? Deixa aquele joinha que ajuda muito aqui o canal, tá joia? Então tá, aqui os indicadores que eu uso são PL, gosto muito de olhar o PL, olho PVP, olho também EV/EBIT, e esse aqui é o meu preferido de todos os indicadores aqui. Se eu tivesse que escolher um só, esse aqui é o meu preferido. Já dou um spoiler para vocês, rodei lá no programa e foi o melhor resultado. Futuramente eu vou trazer alguns vídeos aqui mostrando resultados lá do programa, que isso é bem legal. Uso também o ROI, gosto muito do ROI. Gosto da liquidez corrente e a dívida sobre o patrimônio líquido. Aí eu estou observando aqui, eu estou olhando, analisando o preço da empresa, né, com esses 3 indicadores, todos eles levam em conta preço. Estou analisando o patrimônio da empresa, utilizando PVP e a dívida sobre o patrimônio. Estou analisando, e também, né, a rentabilidade sobre o patrimônio, o ROI. Estou analisando o lucro da empresa, utilizando o ROI, o PL. Estou analisando a liquidez da empresa, né, se ela tem como pagar os compromissos dela de curto prazo. Né, e estou analisando a dívida da empresa também, com esses 2 indicadores. Tá? O EV/EBIT é um indicador mais completo. Ele considera o EBIT, né, que eu acho importante analisar o EBIT, o resultado operacional da empresa, não só o lucro, o resultado operacional é importante. E ele já mistura também aqui dívida, disponibilidades, EBIT, e também o EV, né, o Earning Value, que é o valor da firma, né, o valor de mercado da empresa. Bom, então para a gente não alongar muito, agora eu venho aqui e gero o ordenar. E vocês vão reparar aqui, olha, eu vou deixar até um link aqui embaixo do vídeo, desse último vídeo que eu fiz, que foi a WLMM4. Ela está na 8ª posição, né? Então, aqui explica, esse vídeo aqui, está mostrando de onde que eu tirei, que essa WLMM está em 8º, por conta desses critérios aqui, né? É uma coisa que vale ressaltar, pessoal, às vezes a empresa se destaca em algum indicador, por exemplo, essa Petrobras, ela é a primeira colocada em dividend yield, né? Mas acaba que na liquidez corrente ela não está tão boa, né? Ela acaba tendo uma posição muito ruim, como eu considero nesse ranking, aí é um critério meu, tá? Validei lá naquele programa, mas é um critério meu que você pode fazer diferente, por exemplo, né? Eu explico isso lá nas aulas, né? Incentivo que os alunos também tenham esse discernimento e façam o seu próprio ranking, né? O seu próprio filtro e dê os seus próprios pesos, né? Então, você fique à vontade para dar os pesos que vocês quiserem. No meu caso, eu dou o mesmo peso para todas elas, né? Aqui, por exemplo, eu poderia, inclusive, jogar 2 aqui, dar um peso maior para o PL, tá? Geraria um outro ranking aqui. Mas, para a gente finalizar, voltar aqui para aquele ranking. Essa WLMM, por exemplo, não se destaca em nenhum dos indicadores, porém ela é muito constante. Ela está bem colocada ali, ó, entre as 20% ou 15% melhores empresas em quase todos os indicadores. Né? Por que eu falo isso? Se eu considerar aqui, está na posição 43 de 169 empresas disponíveis. Né? Então, se a gente pegar aqui, ó, 43 a 169, ela está na posição, ela está entre as 25% melhores, né? Mas se a gente pegar aqui, que ela está, aqui, olha, no EV/EBIT, que para mim é o principal deles, né? Está na posição 28, ela está entre as 16% das melhores, né? Então essa constância também acaba valendo muito na hora de gerar essa nota aqui. Lembrando sempre que é um critério pessoal, particular. Quando eu trago, eu sempre sou claro, né, nos vídeos, é de acordo com o ranking CCE, que é o meu ranking, que é a forma que eu utilizo. Bom, o vídeo acabou ficando longo, mas eu acho que tem bastante conteúdo, eu acho que ficou bem legal aí, espero não tenha ficado cansativo. Provavelmente vai gerar bastante dúvida aí, deixem aqui embaixo, fiquem à vontade, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá também no Instagram, eu vou deixar aqui o @ aqui embaixo. Toda semana eu coloco lá uma dica de empresa nova e agora você já sabe até como que sai, né, de onde surgem essas empresas. E eu espero que você tenha gostado, vejo você no próximo vídeo.